Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu passei uma tarde num sítio e eu resolvi desenhar e pensei por que não gravar um vídeo pra eles, já que eu já tava no cronograma de gravar um vídeo desenhando ao ar livre. Então eu só me sentei numa mesinha que tinha lá mesmo e apoiei o celular numas pedras e foi bem improvisado, mas eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, então eu espero muito que vocês gostem. Eu fiz essa casa olhando para a própria casa mesmo do sítio. É claro que eu não fiz tudo assim, tipo, exatamente igual. Algumas coisas eu mudei, algumas coisas eu deixei com a forma mais que eu tava observando mesmo. Mas para vocês entenderem, eu comecei fazendo um esboço de lápis da casa, então eu cobri primeiro o telhado para ter uma base e depois eu fui fazendo a parte das colunas, que era um pouco mais complexo, digamos assim. Então, eu usei pra isso um lápis 2B ou foi 8B, não lembro. Mas o ideal era o 6B, só que eu tava sem o 6B no momento. Então, eu comecei fazendo essas colunas e eu fazia isso observando a casa mesmo. Então, depois que eu fiz essas colunas, eu fui fazendo as aberturas nelas, porque depois vocês vão entender. Mas basicamente eu fiz um retângulo e usei um ponto de fuga para fazer a parte do telhado. Quando eu começar a escurecer, vocês vão entender. E aí eu fui fazendo um esboço mesmo de lápis. E, gente, assim, lembrando que eu tô fazendo arquitetura e, sério, tô apaixonada pelo curso e tô aprendendo a desenvolver o desenho. Ainda não sou uma profissional, ainda não tenho aquela, sabe, aquele olhar perfeito, aquela coisa perfeita, mas eu tô muito melhor do que eu comecei antes, eu não sabia desenhar exatamente nada. E eu me sinto muito orgulhosa de estar fazendo isso agora. Então, pra vocês verem aí, ó, eu fui observando como fazia o teto, puxei um ponto de fuga pra fazer esse telhado que ele é como se fosse inclinado. E eu desenhei também o que eu tava vendo de frente. Então, pra vocês entenderem mais ou menos como eu tava vendo de frente à casa. Dá pra vocês olharem agora como é que ela é mais ou menos. Então, eu continuei, depois que eu fiz o esboço clarinho, eu fui escurecendo mais porque eu já não tava entendendo o que é que eu tava fazendo. E foi bom porque nessa escurecida eu fui vendo a proporção, fui arrumando e tal. E fui fazendo os detalhezinhos. Algumas coisas eu tive mais dificuldade, que foi a parte de fazer as curvas laterais e as colunas para dar a impressão de que elas estão mais atrás do que outras, mas eu consegui. E foi isso, eu fui fazendo o esboço de lápis nessa parte daí. E uma coisa muito interessante para falar para vocês é que geralmente a gente pensa que as pessoas vão só desenhando e pronto, mas não é assim, gente. Por exemplo, eu comecei com um retângulo, a partir desse retângulo eu fui fazendo o telhado, fui fazendo o modelo da casa, depois eu cobri ali de nanquim para eu ter uma noção de como iria ficar a altura, depois foi que eu fui fazendo os detalhes. Então eu ainda continuei fazendo esses detalhes da coluna. No final é que eu fiz a parte interior e aí eu continuei cobrindo de nanquim preta. Eu usei a 08, eu acho que é a mais grossinha. E aí eu fui cobrindo mesmo tudo que eu tava desenhando. Como eu havia dito a vocês, não é nada perfeito, mas eu tô muito orgulhosa porque o meu desenvolvimento foi muito bom em relação ao começo do curso e tudo mais. E assim, gente, prática. E, sério, foi muito bom fazer esse desenho, foi muito relaxante, sério. Se você gosta de desenhar, ou se você não tem, mesmo que você não tenha um desenvolvimento muito grande, mas só para e desenha, sabe? Deixa a mão livre, relaxado e vai fazendo aquilo que você está observando. Eu fiz aquilo no meu olhar, que eu estava observando da casa, então isso, eu acho que isso é muito pessoal. Claro que tem meio que um padrãozinho, né? Porque você também não vai fazer uma coisa muito diferente da casa, mas
o legal disso é você ter o seu olhar de observador. O que eu tô observando? Então, eu fiz aquilo que eu tava observando. E eu quis dar um olhar meio bidimensional, tridimensional. Por isso, eu fiz essas partes dos batentes das colunas aparecendo. Porque se vocês olharem de frente, eles não aparecem. Mas eu quis dar essa tridimensionalidade, se é assim que se fala. Ai, gente, eu me confundo, mas enfim. Aí eu comecei a fazer os detalhes do telhado, porque eu sou uma pessoa super ansiosa. E eu pensei, vou fazer primeiro os detalhes do telhado, por último eu faço de dentro. E foi bem simples, eu fui fazendo uns quadradinhos e depois eu fui fazendo como se fosse um arco, só que pra cima, sabe? Acho que quando eu cobrir de nanquim vocês vão entender. Porque aí foi começando a dar o formato das telhas. Então, eu fiz ele virado pra cima, só que depois eu percebi que se ele tivesse virado só pra cima, não ia dar muito certo. Aí, ó, eu cobri. E sim, gente, tiveram alguns errinhos depois que eu terminei o desenho, foi que eu observei que faltou e tudo mais. Porém, isso não afetou, tipo, o desenho. Não deixou ele feio, nem nada assim. Eu acho que ficou bem legal, como eu havia dito, foi o olhar que eu tava observando. Então, eu fui cobrindo a parte do telhado com nanquim também. E foi bem simples, gente. Depois eu fiz o quê? Eu fiz o arco de novo, só que virado pra cima, ó. Aí vocês podem ver que já vai dando o formato dos telhados. Sério, eu amei esse telhado. Ficou a coisa mais fofa do mundo, gente. Sério, que amor por esses telhados. Então, eu fui fazendo isso em todas as telinhas. Eu não colori o desenho porque eu não tava com cores suficientes ali. E eu acho que por esse fato ia estragar se eu colocasse as que eu tava. Então, resolvi deixar tudo pretinho mesmo. Ficou bem bonito. Eu gostei bastante do resultado que vocês vão ver no final. E depois que eu fui cobrindo tudo de nanquim, eu fui fazendo os detalhes, né? Eu fiz ali o telhado e eu gostei porque o traço ficou bem livre, assim não ficava tudo muito certinho, ficava mais natural mesmo. E aí eu fiz essa porta que é como se fosse um quartinho de garagem, sabe? De bagunça. Que tem realmente na casa. Eu tentei chegar o mais próximo possível. Aí fiz essa outra janela que ela é gradeada. E mais uma vez cobrindo com nanquim. As partes das grades das janelas eu fiz com uma nanquim um pouco mais fininha pra ficar mais suave, não cobrir tanto a janela, né, por ser uma grade. E eu fiz uma janela normal, bem simplesinha. Eu fiz um recuo nela pra dar uma profundidade. E é como eu falei pra vocês, foi bem simples. Então eu já fiz ali, ó, o detalhe de dentro, eu fiz uma porta, sempre tendo o meu olhar, expressando aquilo que eu tava realmente observando e tentando chegar no mais próximo da casa. E depois eu tentei humanizar na arquitetura, quando a gente coloca árvores, pessoas, carros e tudo mais, a gente chama de humanizar. Então, depois que eu fiz essa última janela, eu comecei a fazer algumas árvores e eu tô desenvolvendo meu método de desenhar árvores. É claro que não foi eu que criei, mas eu tô desenvolvendo meu traçado e tudo mais. E isso tá me deixando muito empolgada e muito feliz, porque é uma coisa muito boa e muito importante para se ter quando você quer fazer um projeto, às vezes você quer mostrar uma coisa rápida e a gente não pode depender só do computador. E, gente, eu amei essa árvore, ficou muito natural, porque eu realmente deixei o traço livre, eu não fiquei com aquele negócio pesando na minha mão, sabe? Eu simplesmente disse, mão, vai, deixei ela livre, sabe? E foi o melhor a se fazer, é bom quando você quer desenhar, você quer deixar natural, então deixa o traço livre, mais soltinho. E aí eu fui fazendo as minhas árvores, fiz um coqueiro ali, acho que um coqueiro ali atrás, vocês vão ver depois. E fui continuando. E esse foi o resultado, gente. Sério, espero muito que vocês tenham gostado. O que vocês acharam?